Ora, boa noite a todos. Bem-vindos ao Em que é que estás a pensar, episódio 4. Nós estamos a gostar imenso, pelos vistos vocês também estão a gostar imenso e não resta alternativa se não regressarmos para mais uma conversa ao serão na sala. Hoje com uma pessoa que é, como as outras três anteriores, mas é uma pessoa muito especial para mim. É um amigo de há quase 30 anos, uma amizade com quase 30 anos. Como eu dizia, é uma pessoa muito especial, mas não só por ser meu amigo. É uma pessoa muito especial porque é uma pessoa que começou de baixo, veio do nada, como se costuma dizer, construiu a pulso aquilo que se pode considerar uma obra, sempre no Algarve. Chama-se Reinaldo Teixeira. Para muitos, Reinaldo Teixeira é um nome que não diz nada, para outros que o conhecem, diz imenso. O Reinaldo tem 56 anos, como eu dizia, parece que tem 40, tem 37 anos de empreendedorismo e de obra feita no Algarve, começou do zero e criou, como eu disse, uma espécie de um império. Tem um currículo tão grande e tão cheio que não vamos ter que conversar para perceber quem é Reinaldo Teixeira. Reinaldo Teixeira, que está agora em direto connosco. Reinaldo, ele é um amigo, ele é um trabalhador, ele é leal, ele é uma pessoa sincera, ele é uma pessoa que nunca para, mas na verdade desta vez teve tempo para parar um pouco. Reinaldo, boa noite, bem-vindo. Agradeço-te muito este bocadinho da tua preenchidíssima agenda e começo por te perguntar a pergunta-chave. Em que é que estás a pensar, Reinaldo? Zé, boa noite e boa noite a todos os que nos estão a acompanhar. Primeiro dizer que, com essas palavras, fico quase sem palavras para poder dizer alguma coisa, né? Agradecer essa tua simpatia, no fundo, enfim, o que estou a pensar é essa diferença que tens comigo, é essa, digamos, simpatia que sempre demonstraste desde que nos conhecemos e, como dizes bem, há mais de 30 anos e, como também dizes, este é o momento em que, no fundo, temos todos tanto que fazer, mas de um momento para o outro encontramos tempo para nos retermos em nós, em casa, muitas vezes, e em simultâneo ter tempo para os amigos e até para a família que às vezes não tínhamos. Por isso, estes momentos menos agradáveis fazem-nos também criar tempo para outras coisas. Por isso estou a pensar que tudo é possível desde que nós pensemos como é que poderemos fazer. E, sinceramente, longe de estar aqui a falar contigo, mas é um enorme prazer estar neste fórum, estar neste serão, como tu, no fundo... Não é um fórum, é um serão na sala. Como tu intitulas, e de facto, pronto, é um privilégio para mim ser teu convidado e tenho todo o gosto em partilhar a experiência, no fundo, ou aqui algumas conversas que achas que faz sentido. As pessoas que têm seguido estas conversas na nossa sala aperceberam-se que eu trago aqui pessoas com quem eu tenho uma ligação assumida, no caso amigos, mas pessoas que criam e acrescentam valor, pessoas que têm ideias e que são pessoas que conseguem falar dos seus projetos e das coisas mais sérias e conseguem também desmontar as conversas e entrarmos no campo mais, estarmos aqui num campo mais privado, estarmos aqui a tomar o nosso café, tantos cafés que nós tomamos. Reinaldo, eu disse há pouco que tu tens 56 anos, parece que tens 40, mas não é só pelo aspecto físico. É pela vida que tu levas e ao longo da conversa as pessoas vão começar a perceber quem... Não é quem tu és, porque tu és uma pessoa discreta e não gostas de dar nas vistas, mas aquilo que tu construíste. Mas deixa-me começar a nossa conversa com umas coisas mais concretas. Tu és licenciado em Gestão e Mediação Imobiliária, tiveste a melhor média final, a média mais elevada, depois tens 17 anos de formação, muita formação eu quero perceber porque é em branqueamento de capitais, mas tudo ligado à área da medição imobiliária, de empreendedorismo, enfim, do turismo. Portanto, 17 anos de formação, começaste a trabalhar há 37, como administrador, como gerente, mas do zero, criaste. Explica-me primeiro que tudo, que eu nunca tive esta pergunta, porquê é que decidiste ir para gestão e mediação imobiliária, Reinaldo? Primeiro dizer que, enfim, essa matéria do construí felizmente em conjunto com todos aqueles que me acompanharam e até com a família na altura quando começámos em conjunto, não é? Segundo, dizer que tive a sorte de ter ao meu lado sempre um conjunto de pessoas incansáveis que têm prazer em se dedicar à causa que, no fundo, é as nossas empresas
E isso tornou-me este caminho e tem-me tornado este caminho cada dia mais fácil, porque são pessoas que estão comigo. Tu falaste aí em 17 anos de formação, eu diria que tenho pessoas comigo desde há 34, 35 anos, desde o início, não é? E não tenho desde o início porque algumas se reformaram. Fizeram connosco esse trajeto ao longo de todo este tempo. Depois também dizer que a formação, porquê? Ou seja, a formação, eu acho que nós devemos morrer a formar-nos. Eu acho que a vida das empresas deve ser uma constante formação. Quer dizer, por muito que eu tenha feito até aqui formação, eu acho que ela foi importante, mas é importante mais ainda é aquela que vem a seguir. E por isso quero continuar neste meu dia-a-dia, enfim, sempre à procura de conhecimento, sempre à procura de opiniões, de sugestões para em conjunto poder, digamos, fazer, enfim, o melhor possível. Porquê a formação em assessoria em gestão e mediação imobiliária? Primeiro, na altura, quando comecei, não tinha, pronto, fiz o trajeto meramente escolar secundário, iniciámos em 83 esse nosso percurso profissional e depois fomos, enfim, sentindo também a necessidade do conhecimento académico e aí deixo dizer o seguinte, eu acho que nós temos, quem está na operação, ter muita ideia de que muitas vezes não é preciso a parte académica. E, de facto, a parte académica traz um conjunto de conhecimento e de técnicas, de ferramentas, no fundo, de aptidões para podermos fazer aquilo que fazemos de uma forma empírica, mas de uma forma mais, enfim, mais profissional, mais organizada, mais devidamente, enfim, preparada e programada. E isso fez-me o desafio enfim, de iniciar uma licenciatura, que terminei, já tinha 40 e alguns anos, e porquê em gestão e mediação? Porque, na verdade, a Gara Futuro, que é a mais conhecida, tem duas áreas. Tem a parte da mediação imobiliária e tem a parte da gestão turística. E pronto, daí, digamos, essa paixãozinha pelo imobiliário, que é de facto um bichinho que nós todos temos, a juntar ao turismo, e foi por esse motivo. E embora o fiz, e só me arrependo de não ter feito mais. Reinaldo, como é que começou tudo em 1983? Conta-me lá, como é que deste o primeiro passo? Foi assim, ou seja, eu sou, como sabes, eu sou de Salir, aqui a cerca de 25, 30 km de Quarteira, Vila Moura, e um familiar meu, que é meu tio, que está em Lisboa, que esteve ligado à parte da navegação, disse, pá, vamos montar lá embaixo uma empresa. Ele fazia férias em Algarvio, mas está em Lisboa há 60 anos, 60 e muitos anos. Vamos lá em cima montar lá embaixo uma empresa, pá, temos isso em conjunto, tal. E eu, miúdo, com 18 anos, e vim para ali. Ele deu-me, enfim, deu-me carta branca, pronto, e começámos devagarinho com duas áreas, a Gara Futuro, que é a mais conhecida, que fazia, no fundo, como disse, mediação, gestão turística, gestão de ativos, ou seja, naquela altura, digamos, acumulava todas as atividades, que depois, mais tarde, veio ser necessário separar uma área da outra e criámos, então, uma segunda Gara Futuro, que é específica só para a mediação. E também uma lavandaria. Lavandaria, enquanto miúdo, 18 anos, era mais fácil, acreditava mais num miúdo para ter a roupa lavada e tal, do que provavelmente para investir no imobiliário. E foi assim, começámos numa base de confiança, numa base em que ele acreditou totalmente em mim, depois mais tarde o meu irmão juntou-se também a nós, está connosco também ainda. Esse meu tio, de nome Luís Martins, sempre nos deu carta branca total. Confiou, ele hoje tem 86, 87 anos, fez a sua carreira toda em Lisboa, na parte de condição de navegação, e pronto, tive a sorte de ter alguém que, no fundo, que me convidasse, que me desse a mão, que acreditasse, e é uma gratidão por esta vida. Depois, a seguir, fomos construindo empresas complementares nas várias áreas do turismo, da hotelaria, do imobiliário, até que recentemente, quando digo recentemente, há cerca de 12, 13 anos, fizemos também uma incursão na área de educação, onde somos também sócios do Colégio Internacional de Vila Moura. Por isso, enfim, é um caminho que nos orgulhamos, mas mais do que o caminho que percorremos, o desafio é aquilo que falta percorrer. E como digo, um caminho de muita gratidão, um caminho de muitos amigos. Aliás, esta vida do imobiliário, esta vida do turismo tem um grande privilégio de nós conhecermos pessoas de todas as regiões do país, de todas as partes do mundo, e é um orgulho grande ter ao longo do mundo um conjunto de amigos que, quando nós lá os visitamos,
enfim, temos em todo lado pessoas que, no fundo, nos recebem com carinho, com amizade, e acho que isso, é juntar à família, e é o teu caso, é o nosso caso, pá, é a amizade, porque, acima de tudo, o que nós cá deixamos é estes momentos, este prazer de estar com alguém que, afinal, mesmo a parte do negócio vem a seguir. Faz falta para nós, no fundo, conseguirmos honrar os nossos compromissos e o nosso dia-a-dia, mas, mais do que tudo isso, a saúde e essa amizade em que nós, quando precisamos, temos lá o amigo, isso é essencial. E esta atividade turística, repito, é muito gratificante nessa matéria. E como é que tu conseguiste, ao longo destes 37 anos, conjugar, desapareceste-me do ecrã? Estou cá, Zé, estou cá. Não, foste só à cozinha buscar mais um café. Deixei-te ouvir, Zé. Deixaste-me ouvir e agora ouves-me? Estás-me a ouvir agora? Não estou a ouvir. Não? Então espera, deixa-me perceber o que é que está aqui a acontecer. Não estou a ouvir, Zé. Eu vou tentar resolver. Ora... Zé? Não estás a ouvir? Eu creio que tu devas ter algum problema com os auriculares. Não me ouves? Não me ouves? O meu áudio está ligado, Zé. Está ligado. E estás a ouvir-me ou não? Alô? Não, não te ouço. Não. Então, deixa-me cá pensar. Se não me ouves, o que é que poderá ter sido? Não te ouço. Nós vamos voltar dentro... Ouvir, Zé? Já, eu estou a ouvir. Eu não te ouço a ti. Será dos fones? Não te ouço. Deixa-me só ver aqui uma coisa. Olha. É o auricular. Tira os fones, tira. Isso. Sim. Deixa-me só ver se faz aqui a ligação agora para o auricular. Tiras os fones e falamos assim, porque vai ficar perfeito. Agora, vem para a minha sala de estar a falar de fones, um homem destes. É o fone. Voltou. Ele vai voltar, eu prometo. Ele vai voltar. Agora sim, Zé? Já me estás a ouvir? Agora sim, agora sim. Mas sabes o que é que eu estava a dizer? Estou a ouvir. Eu possa ser dos fones, porque eu deixei de usar os meus fones Wi-Fi, porque não conseguia também comunicar. Agora ouves-me bem, não é? Aqui entrou... Ouço bem, ouço bem. Estou no telemóvel e entrou a chamada e foi por isso. Culpa minha. Eu peço desculpa a quem me está a ver, porque eu devia ter dito ao Reinaldo para inibir as chamadas e esqueci-me. Bom, interessa é que voltamos. Tranquilo. Interessa é que nos estamos a ouvir e vamos continuar a conversar. Ia-te eu perguntar, como é que tu conseguiste conjugar todos esses valores, esses princípios que referiste antes de ficar sem som, a amizade, a lealdade, a honestidade, que é os valores que cá deixamos, como é que tu, ao longo de 37 anos, conseguiste conjugar isso com um mundo tão exigente quanto o dos negócios e do turismo? Isto porquê? Porque tu és administrador, gerente, enfim, criaste valor e negócios e continuas a geri-los em áreas, muitas delas muito distintas, porque a tua holding em Nova Geste tem, eu vou à cabo, o Colégio Internacional de Vila Moura, falaste, na educação, tens a parte de carros, tens a parte da restauração, tens enfim, uma série de atividades. Depois ainda tens cargos diplomáticos, cônsul do Brasil no Algarve, mais uma série de ligações estratégicas ao ensino superior. Tens cargos em outras áreas como futebol, presidente da Associação de Futebol do Algarve. Enfim, tu tens... Eu tive a ver o teu currículo e vou ser sincero, aliás, a legenda é esta. Tens um currículo que não cabe sequer nesta legenda. E, portanto, o que eu quero perceber é como é que alguém que trilhou o caminho a pulso e que chegou a esta diversidade tão grande da criação de valor, conseguiu ser fiel aos seus princípios e vingar no mundo, que é o mundo real, que é o mundo de puxar os tapetes, é o mundo, enfim, onde nós temos que estar sempre a olhar por cima do ombro. Foi com o teu trabalho árduo, que conseguiste trilhar este caminho? José, eu disse há pouco, ou seja, este caminho tem-se vindo a percorrer com momentos mais difíceis, com momentos menos difíceis, mas com momentos fáceis, porque tenho tido a sorte, como disse, de ter ao meu lado um conjunto de pessoas empenhadas, muito dedicadas à causa e com tanto amor às empresas como eu. E depois tive a sorte também de ter ao meu lado, enfim, ter conseguido ao longo destes anos todos, um conjunto de amigos que no fundo nos privilegiam e que no fundo também nos recomendam, e no teu caso, e tantos amigos, felizmente, que conseguimos construir ao longo deste tempo todo. E não gosto de dizer isto, mas sinceramente acho que é justo dizer, e acho que este tipo de conversas, e aliás no dia-a-dia faço muito isso também, porque tem a ver comigo,
Eu não sou pessoa para estar na vida para enganar alguém. Não sou pessoa para estar na vida capaz de conscientemente, a troco de seja do que for, seja da maior fortuna do mundo, conscientemente enganar alguém. E, sinceramente, e são valores que, no fundo, nascem connosco e tive a sorte do berço nos dar, e que não se tem, ou tem-se ou não se tem, não se muda. E esse tipo de postura pode ter alguns momentos de angústia, alguns momentos de sentimento de ingratidão, mas tem uma grande força interna e tem ao mesmo tempo um conjunto de realização que ao longo do tempo construímos um conjunto de amizades que é inquebrável. E isso tudo facilita e muito a caminhada. Eu penso que tenho claro, nesta caminhada de 37 anos, que se não tivesse esse tipo de postura, e se me abordar assim, mas não tens porquê outra postura, não consigo ter. Para mim, não é melhor nem pior. É que não tem a sua, eu não consigo ter, enfim, conscientemente, a troco de negócio nenhum. Acho que é bom dizer isto, estamos no mundo do negócio, e posso dizer isto com toda a abertura. Estamos no negócio, em várias atividades, como disseste. Estamos no mundo do futebol. E nem sempre esses dois mundos têm a melhor imagem, mas tens muita gente boa no futebol, tens muita gente boa nos negócios, diria a larga maioria, não é? E se falarmos, por exemplo, da educação, já tem uma imagem diferente, não é? Por isso, eu encontro pessoas boas em todos os campos. E quando temos este tipo de postura de estar bem com a vida e de bem para a vida torna-se mais fácil. E mesmo que haja dificuldades em alguns momentos, sentimos que o desafio é superá-los, e por princípios e por valores, e então por isso a pergunta que colocas, qual foi o segredo, qual foi, digamos, como é que se conseguiu esta caminhada até agora? Com estes princípios, com estes valores. A estratégia que se possa aprender nas universidades e o conhecimento que se possa lá adquirir tem que estar sempre muito embrulhado, na minha opinião, com esses princípios. E esses princípios facilitam muito o trajeto e sentir ao final destes 37 anos um sentimento, passa o pleonasmo, de reconhecimento, de agradecimento, de um conjunto de amizades que tenho e de sentir quando se falam, que as pessoas falam comigo, eu falo com as pessoas, como no nosso caso, desinteressadamente, de amizade pura, E total, não é? nunca te pedi nada ao longo destes 30 anos. Zero. Zé, o que nós, entre aspas, nos pedimos é a amizade. Claro. Não pedimos, é natural, foi genuína, não é? Pronto. E esse tipo de princípio, como nós, tantas pessoas que é o caso, não é? Têm essa realidade, e penso que esse tipo de postura nos facilita. Por isso, se posso dizer alguma coisa a quem nos está a ouvir, qual é o segredo, é muito trabalho e ter a sorte de ter ao lado muita gente, enfim, séria, competente, dedicada, e depois ser intransigente nos valores. Reinaldo, eu vou-te dizer uma coisa que te pode surpreender, mas eu conheço há 30 anos, mas não confesso que só depois de ver o teu currículo é que eu percebi a quantidade de coisas que tu fazes, a quantidade de títulos que tu tens, de prémios que ganhaste, prémio personalidade do turismo, ganhaste imensos, mas prémio português de valor, prémio carreira, prémio excelência, sempre na área do turismo. E o que me espanta em ti é que o teu dia-a-dia é no terreno, ou seja, tu consegues ter notoriedade na obra que crias, consegues ao mesmo tempo estar no terreno, consegues desdobrar para outras áreas, outras atividades. E onde é que está o segredo? Como é que tu consegues? Porque o dia só tem 24 horas, não tem mais. Ou o teu tem 24 mais uma hora extra. A sério, como é que consegues ter esta gestão toda para depois chegar à pergunta a seguir, que é, tens uma família lindíssima, ainda tens tempo para a família e depois ainda tens tempo para vir aqui conversar comigo. Eu gostava de perceber a tua técnica, ou é segredo? Não, José, bem, o segredo, como digo, acho que vamos dar à volta disso, porque eu não consigo fugir daí, não é? É a estrutura. Primeiro, tenho muito gosto em fazer várias coisas e estou sempre insatisfeito. Por muito que faça, sinceramente, estou sempre insatisfeito com aquilo que fiz. Ou seja, sinto sempre que é possível fazer melhor. Por isso, se me dizeres assim, epá, mas o dia tem 12, 14 horas de trabalho,
ou 16 às vezes, muitas vezes tem 16 e até mais, mas não me cansa, porque faço com prazer, faço com gosto. E isso depois também tem um efeito de contágio de quem está connosco, envolve-se, cria essa motivação nas pessoas, não é? E depois as pessoas motivadas, ao teu lado, estão muito mais disponíveis, não é? Mas deixa-me, enfim, isto é um fórum aberto, um serão aberto, mas deixa-me partilhar isto. Sabes quando é que eu me apercebi dessas tarefas todas? Eu vou-te explicar. Vou-vos explicar. Eu, enfim, faço parte também com muito orgulho. Não te esqueças de vais dizer, era quando nós combinamos os nossos jantares e tu dizes, Zé, desculpa, estou só 15 minutos atrasado, quando não sou eu. Nessas alturas tu descobres. Foi só lá a parte. Isso também é verdade. Acho que isso também é muito peculiar meu. Chegar ali um bocadinho à hora é difícil, mas faço um esforço enorme. Mas é verdade. Mas aqui há cerca de uns anos, quando também estou, digamos, aí numa série de garantia mútua, também lá como administrador em representação de uma associação, e então o Banco de Portugal exigiu que, em função dos cargos que nós temos, que justificasse o tempo que dedicava a cada cargo. Ou seja, para que fosse aprovado, não é? O Banco de Portugal exigia essa justificação. E como é que agora faço isto? Não é? E então lá justifiquei ali, ponto, assim, porque há de facto ali tarefas que nós fazemos muitas vezes. Olha, este tipo de ações, não devo dizer isto, espero que não esteja nenhuma autoridade a ouvir-nos, senão ainda vão pedir a carta. Mas quantas vezes eu faço viagens no carro e fazendo videoconferências a conduzir? Quantas vezes? E tu és homem para, numa semana, ir 3 ou 4 vezes a Lisboa e voltar a Vila Moura. Felizmente vou muitas vezes lá, não é? E, mais do que isso, muitas vezes, mas por norma, no mínimo, 1 ou 2 vezes, não é? Nós abrimos também atividade em Lisboa há cerca de 10 anos, e onde temos lá várias áreas, e vou lá no mínimo uma vez por semana e muitas vezes 3 e 4 vezes. Agora, este momento difícil que vivemos, olha, vem-nos aqui fortalecer esta questão das tecnologias e tenho feito neste último mês e meio reuniões em casa, pontualmente no escritório, com N pessoas, sem nos deslocarmos, e imagina quanto era necessário as pessoas têm que se movimentar, e tudo isso, esse trajeto, essa logística toda que obrigava, e conseguimos à distância fazer um conjunto de reuniões que muitas vezes era preciso nos deslocarmos. Por isso, enfim, o segredo, voltando à conversa, à pergunta inicial, o segredo, diria, é ter gosto para aquilo que se faz, é ter uma vontade enorme de fazer mais, é sentir que, por muito bem que nós façamos e que nos dediquemos, podemos sempre nos dedicar mais e fazer mais um bocadinho e em frente. E dentro dessa linha, pronto, as coisas tornam-se mais fáceis. É uma realidade que, se me disseres assim, mas tu tens noção de quantas coisas tratas de um momento para o outro? Eu trato do assunto A, do assunto B a seguir, mas de forma natural, quer dizer. E depois também isso é uma género que, no fundo, tu adquires. Tu facilmente estás a falar de imobiliária, depois estás a falar de turismo, depois falas da parte da educação, se for o caso, depois falas da parte do futebol, que também, enfim, também consome bastante, não é? E pronto, e tudo isso são, de facto, passos que nós, no fundo, vamos nos habituando. Depois, há pouco falavas na família. A família isto é normal dizermos isto, é quem mais sofre, não é? Eu diria que sofrem eles e também sofremos nós, porque não temos o prazer de ter o tempo que, no fundo, eles merecem e que nós gostaríamos de estar com eles. Como sabes, tenho 2 filhos. A Célia, felizmente, ela é muito compreensiva nessa matéria, dá-me liberdade. Talvez. Mas lá agora deixa-me dizer, não revelando quem é a Célia, porque ela não foi convidada e eu não sei que se eu cometer alguma inconfidência, ela mata-me, mas a Célia é um dos teus braços, se não o braço direito, em toda esta estrutura mega profissional, para além de ser tua mulher, de ser mãe dos teus filhos. Exato. E eu sei, por exemplo, no verão, que a Célia, enfim, o dia para ela, esse sim tem 25 horas. Portanto, quero frisar que a Célia, para além também de minha amiga, que eu conheci a tua mulher antes de conhecer a ti, também é o teu braço direito, portanto, ou um dos. É verdade. E, portanto, não é propriamente alguém que só esteja em casa. Pronto, queria só fazer parênteses para se perceber também a dinâmica do que tu vais dizer agora. Não, e é justo porque a Célia, enquanto mãe dos meus filhos, minha companheira desde há 20, olha, faz 21 de junho, já faz 23 anos. Ela, o tempo passa rápido. Então, sou, digamos, muito... Não eram casados, quando vos conheci não eram casados. Exatamente. E então, ela de facto está no turismo, está connosco na área da parte de gestão turística toda com ela, não é?
e tem enfim, uma dedicação enorme à causa, gosta daquilo, dá-me liberdade. E depois temos 2 filhos espetaculares, com uma diferença de idade. E lindos. Isso aí, sou suspeito. Mas, de facto, são lindos. São lindos como seres humanos, pá, e são, de facto, muito, muito carinhosos. Mas com uma diferença de idades, o Bernardo tem 21 anos, a Maria tem 9 anos, e também com eles, é giro e é justo dizer, eu aprendo. Eu aprendo com a miúda que estava aqui há pouco, saí entretanto agora, pá, novas realidades, pequenos gestos, pequenas expressões, pequenos, que são de facto os homens da manhã, e acho que também isso ou seja, eu próprio tenho esse desafio comigo, que é tentar acompanhar o crescimento e as tendências dos mais novos, porque de facto são eles os homens e as mulheres da manhã, não é? Por isso todo esse percurso, essa vida muito absorvida pelo trabalho, pela parte profissional, também pela parte dos hobbies do futebol e também da parte associativa na área empresarial, enfim, fazemos parte de quase todas as associações empresariais, depois deixa de ter espaço também para nós sentirmos, quando temos os filhos, têm tanto e temos tanto para aprender com eles, não é? Eu diria que eles têm coisas que nós podemos e devemos passar, mas nós temos coisas que devemos, no fundo, ir absorvendo, porque, de facto, o mundo, eles ensinam a vida cresce, o mundo avança e nós temos que ir acompanhando. Sem entrar em detalhes, nunca mais me esqueço de um amigo que naquela crise, uma grande figura deste país, uma grande empresa, um grande grupo, que disse-me assim, Reinaldo, sabes que aqui há uns anos, os bancos vinham falar comigo para eu fazer investimentos, tal, e andavam sempre atrás de mim para colocar lá milhões, não é? Nos últimos tempos agora, eu falo, esse pessoal todo reformou-se, e falo com um conjunto de pessoas, enfim, bem preparados, tecnicamente preparados, mas que, de facto, eu estou a olhar para mim como mais um, e digamos, e mais um elemento de uma folha de Excel, que fazem as contas, o check-up com base naquilo. E diz-me ele assim, tinha na altura, ele estava uns 10 anos mais ou menos, diz-me ele tinha 60 e alguns anos, disse, está na hora de eu me ir embora. Está na hora de eu passar a pasta para outro. Por isso, fazer o quê? Nós temos que perceber que o mundo avança, as gerações vão crescendo e vão passando também, e nós, assim como eu na altura, quando tinha 18 anos, e voltando à pergunta inicial, tinha uma grande preocupação em ter uma aproximação muito com o pessoal mais velho do que eu, para ouvir os ensinamentos deles. Eu acho que nós, nesta fase mais madura, devemos manter também um foco em acompanharmos os mais novos, porque as pessoas vão crescendo. E será tão giro, gostava que assim fosse, quando tivesse 80 ou 90 anos, cá estiver com saúde, para ter uma relação de amizade com miúdos jovens, 30, 40, rapazes de 40, 50 anos são uns autênticos jovens. Eu Sim, me lembro na até aos 60, 70 somos todos jovens. Não, errado, não, vais-me desculpar. Eu dizia, há uns anos atrás, aquele velho de 40 anos. Hoje era isso velho, mesmo. Só depois do 100. Quando nós olhávamos para os mais velhos, quando saímos à noite, com 40 anos, eu dizia assim, mas quando é que eu não quero chegar àquela idade? E de repente estou a falar contigo, eu com 50, tu com 56, e o tempo passou e o tempo voou. Olha, Reinaldo, nós vamos com meia hora, o tempo aqui não voa, é o tempo que nós quisermos, mas esta meia hora foi de propósito. Eu explico-te porquê. Como eu te conheço há muitos anos, eu não digo que nunca tenha acontecido, mas eu não me recordo de tu teres dado uma entrevista, que não é o caso, eu não sou jornalista, sou teu amigo, mas neste caso a conversa de teres falado de temas que eu creio que tu nunca falaste, que é quem é o Reinaldo Teixeira, o verdadeiro Reinaldo Teixeira. E eu digo isto porque eu fiz isto de propósito, não sabia que ia levar 30 minutos, pensei que pudesse ser menos, porque tu conversaste durante esta meia hora sobre ti, sobre as tuas coisas, como quando conversas comigo, quando vamos jantar ao lendário ou outra parte qualquer que tu convidas. E, portanto, eu acho que é brutal, como eu costumo escrever, brutal, o que aconteceu aqui, porque tu foste o Reinaldo Teixeira que eu conheço, genuíno. E eu acho que falaste de coisas, para quem nos está a ouvir, não interessa quantas pessoas são, porque a conversa é entre nós, as pessoas estão só a escutar, de coisas que eu creio que tu raramente falas, a não ser em privado. E
eu queria dizer que fiquei muito feliz com isso, porque agora, a próxima meia hora ou 45 minutos, ao tempo que for preciso, é para falarmos de coisas igualmente sérias. Agora já toda a gente sabe quem é o Reinaldo Teixeira, meu amigo e meu convidado para este serão. Ok? Portanto, vamos falar de coisas que também têm, obviamente, a ver contigo, e eu vou dizer quais são. Vamos ocupar o resto do tempo, o tempo que for necessário. Vamos falar sobre futebol, as pessoas vão perceber porquê. Vamos falar sobre o turismo, e isso eu não preciso explicar porquê. E vamos falar sobre a mudança do estado de emergência para a calamidade, mas enquadrando a economia, enquadrando a recuperação, dado o teu know-how e a tua experiência. E o futebol, as pessoas vão saber porquê, vão perceber quem é que tu és no futebol, mas porque o futebol está de regresso, está a começar a voltar. É mais nessa perspectiva. Bom, o Reinaldo está há muitos anos também no futebol, no associativismo, e chegou a diretor dos delegados da Liga, portanto, o team leader dos delegados da Liga. Já não exerce essa função, foste, entretanto, presidente da mesa da Assembleia Geral da Associação de Futebol do Algarve, e agora és presidente executivo, entre todas as outras coisas, da Associação de Futebol do Algarve. O futebol, como é um meio pacífico, tu não tens nada com que te chatear, então o futebol faz parte também da tua vida. Eu sei que tu estás, enquanto Presidente da Associação de Futebol do Algarve, a empreender, porque essa é uma das tuas veias, é a do empreendedorismo, de criar valor partindo do zero. Não vou cometer inconfidências porque não sei se aquilo que tu me contaste dos projetos é público ou não, portanto não vou cometer essas inconfidências, mas sabendo que tu és um homem ligado ao futebol há muitos anos, eu gostava, no mesmo registro da meia hora anterior, como se estivéssemos no lendário a tomar café, ou noutro sítio à tua escolha, eu gostava de ouvir a tua opinião sobre o eventual regresso dos campeonatos. Na verdade, o nosso deve regressar, não se sabe bem, talvez agora em maio. Em França acabou, na Alemanha vai regressar. É um bocado uma grande salganhada, não é, Reinaldo? O que é que tu achas do que está a acontecer em termos do futebol, neste aspecto? Mas deixa-me só, primeiro para clarificar aí a parte, primeiro Liga, comecei como delegado na época 95-96 e hoje continuo ainda também na Liga como, enfim, coordenador dos delegados da Liga. Por isso tenho lá um conjunto de colegas para que, de facto, fazem ao longo das épocas os vários jogos em todo, enfim, no futebol profissional. E na associação, como disseste bem, 16 anos completa a Assembleia e agora, digamos, dar continuidade a um trabalho que vem de trás e onde tenho o prazer de ter, enfim, um conjunto de jovens, homens e mulheres, na direção, que todos gostam de futebol, uns mais focados pela gestão do futebol, menos pelo clubismo, felizmente, e acho que temos projetos, temos ideias e a vontade é fazer, ver se conseguimos fazer. O início do futebol foi empurrando a bola em Salir, minha terra natal, não é? Chegaste a dirigente. Foste jogador. Diz? Foste jogador. Empurrei a bola. Empurrei a bola. Empurrei a bola. Esse jogador é outra coisa. E depois começámos com esta, enfim, fui para a Liga dizer-te isso. Tinha a noção clara de que o tempo que o futebol exige, o dirigir no futebol e as responsabilidades com as empresas era difícil naquela altura, e então tive um convite para a Liga para delegado e tive essa oportunidade, digamos, de iniciar essa função com orgulho. Tenho, de facto, uma série de amizades que foram feitas pelo futebol e, como tudo na vida, conheces pessoas boas e menos boas, mas tenho larguíssima maioria de pessoas boas. Então, conta-se pelos dedos aqueles que, eventualmente, possam ter tido um comportamento menos correto. Quanto à pergunta concreta do futebol regressar, eu penso que quem gosta de futebol deseja, e somos muitos no mundo e muitos em Portugal, deseja que ele regresse aos relevados quanto antes. E pelo que hoje foi definido, pelo que percebi, vai regressar no final de maio e em junho, em princípio, se a DGS, digamos, reunir as condições a nível da Primeira Liga. A Segunda Liga não irá jogar, pelo que percebi. Acredito que isto só é feito porque haverá condições, enfim, a nível sanitário, de saúde, para que isso possa acontecer. É pena que não possam jogar todos. É pena que não possam jogar também as competições não profissionais. Mas as distritais também. As distritais, exatamente. Mas é preferível haver contenção e alguma segurança e que possamos sair deste problema que todos nos afetou, o mundo e nós também em Portugal,
E por isso, enfim, ficamos aqui um pouco restringidos a esta realidade que gostaríamos e a regressarmos na próxima época já com mais alguma segurança do que, digamos, enfim, abrirmos a porta, e eu penso que a Direção-Geral de Saúde não o permitia, e acredito, repito, que só o fará agora a nível do futebol profissional, neste caso da Primeira Liga, com as devidas condições de segurança. E quando se fala, como há pouco se anunciou, ou o Governo anunciou que vai regressar em junho, mas pendente ou dependente da aprovação da DGS, acredito logicamente que estarão, em princípio, as condições para que isso aconteça. Por isso, enfim, é um regresso que é boa hora, é um regresso que nós desejamos, é um regresso que todos os clubes penso que o desejavam, de uma forma geral. É um regresso que, enfim, nós estamos ávidos de ver as bolas, os lances, as discussões, tudo no fundo que os afeta a tudo isso. Agora, não deixa de ser um pouco caricato numa zona, num país temos mais infectados do que noutra, e há países que tenham, em relação a Portugal, tiveram muito mais infectados do que em Portugal. Por isso, houve países que decidiram que os campeonatos também os profissionais não continuaram. Nós em Portugal tivemos, e eu espero dizer isto até ao fim, temos a sorte de iniciarem e de terminarem sem casos, enfim, relativamente ao Covid, que não haja casos que ponham, digamos, no futuro alguma vontade de nos arrependermos de eles começarem. Eu acredito que isso não irá acontecer, por isso são boas notícias, e o que espero e desejo, e dentro daquilo que puder contribuir, assim tentaremos contribuir para que sejam respeitadas as regras, para que se consiga que o jogo corra sem casos de Covid. E se eles acontecerem, que sejam tratados, isolados, digamos, no devido momento, para que não aconteça aí situações menos agradáveis. Estou convencido, repito, para dar este passo é porque há condições de saúde, enfim, garantidas para que isso possa acontecer. Porque não nos resta a qualquer um de nós, neste país, em qualquer atividade e na nossa vida normal, não nos resta outra alternativa senão continuarmos a acreditar nas autoridades e em quem tem estado a gerir a pandemia em Portugal desde o início, não é? É a única coisa que nos resta fazer, ou seja, se o futebol regressar, é porque os especialistas entendem que há condições para. O que eu te pergunto é, tu achas que, dado o nosso comportamento, mas também dado alguns episódios que temos visto, e esta é a pergunta do $1 milhão, mas também é trivial, tu achas que nós vamos conseguir continuar um caminho, diria, positivo no meio desta tragédia, ou achas que corremos um sério risco de haver um revés e de tudo isto voltar atrás numa semana para outra? Não, eu estou convencido que não vai haver revés. Estou convencido de que, aliás, nós temos esse exemplo. Havendo um caso ou outro pontual, quer dizer, o povo português, por muito que nós digamos que não cumpre e não respeita, mas nós respeitamos as regras. Talvez nas regras do excesso de velocidade somos menos cumpridores, mas até aí já estamos mais disciplinados. Eu repito, estou convencido que não vai haver revés. Posso me arrepender, mas estou plenamente convencido que não vai haver revés. Estou convencido que as decisões foram muito bem ponderadas pelas autoridades competentes, e acredito que o plano de retoma que a Liga criou, e em conjunto com a colaboração da Federação, é para ser respeitado, é para ser cumprido, e que irá ser cumprido, e sendo cumprido as coisas correrão sem riscos, e esperemos que não haja caso nenhum. E, num caso, há medidas definidas para que sejam tratadas, há um conjunto de medidas, pelo que eu saber, de prevenção que são acionadas, de forma a que, enfim, os ditos agentes desportivos que vão estar envolvidos naquela competição, dos jogadores, tudo isso, tenham um conjunto de processos, de procedimentos que obrigam a que haja ali, digamos, alguma segurança de que, quando se vai começar as partidas, a questão da dita doença, do dito vírus, não está por ali, no envolvente das equipas. Por isso, estou hoje, repito, convencido que vamos ter um campeonato até ao fim, vai-se apurar os campeões, vai-se apurar quem desce, e vamos estar, digamos, orgulhosos porque somos capazes de dar um exemplo que em Portugal há regras que respeitamos e que depois a seguir temos sucesso depois de termos respeitado. Mas eu acho estranho
não é à estranha, não consigo perceber, porque deve haver cultura legal para isso, que a FIFA, que é o Governo Mundial do Futebol, e a UEFA, que é o Governo Europeu do Futebol, não intervenham no sentido de normalizar o procedimento. Isto é, como é que campeonatos que pertencem à mesma organização, por outra, para não haver lapsos, as organizações são locais, mas que pertencem à organização UEFA, como é que a UEFA permite que em França já haja campeão e o campeonato acabou, na Holanda, em Portugal vai começar, em Espanha, que Espanha morre imensa gente, vai eventualmente restar fora. Não achas que deveria ser a UEFA, tal como é o governo português no caso do país, não deveria ser a UEFA a determinar como é que se deveria proceder, isto obviamente com os seus associados, que são as federações? Não, eu penso de alguma forma, sem acompanhar essas reuniões, logicamente, mas penso de alguma forma isso aconteceu. Ou seja, a UEFA decidiu que os campeões eram apurados em campo, se jogassem, e se não jogassem, a dita meritocracia. Ou seja, quem estava na frente terminava e eram campeões. Aliás, que eu espero que seja isso que se vai também passar em Portugal. Ou seja, em Portugal, na segunda liga, que não vai jogar, eu espero que sigam o exemplo do que foi seguido nas competições de outros países onde não se chegou. Por isso, quem terminou, quem estava em zona de subida, é campeão. Ou seja, é quem, digamos, deve subir. E de alguma forma, o que a UEFA fez foi, ou jogam, e então os resultados apuram o campeão, ou então não há condições para jogar. E então quem está na frente, repito, meritocracia, tem esse privilégio. E penso que, de alguma forma, criou aqui duas medidas que permitiam, há condições para jogar, joguem. Não havendo condições para jogar. Então é como está a competição, a classificação no momento em que parou. Muito bem. Eu penso que o futebol, eu abri uma exceção, porque normalmente eu não falo de futebol em público, e portanto, mas se tu és um homem de facto ligado ao futebol, interessava-me saber a tua opinião, porque lá está, para quem te conhece, é uma opinião estratégica, baseada numa estratégia que tu tens, uma visão, digamos antes assim. Vamos falar então agora de algo verdadeiramente importante, que é a tua atividade desde sempre, o core da tua atividade desde sempre, e que levou, passa a expressão, um chimbalau, que foi a mais afetada, muito provavelmente, que é o turismo. Em primeiro lugar, não vou já, o previsível era perguntar, como é que te aguentaste, como é que... Não. Em primeiro lugar acreditas que é este ano que os portugueses vão olhar para o seu país, que é fantástico, brutal, lindo, tem tudo. Achas que é este ano, obrigados, claro, mas que os portugueses vão descobrir Portugal? Porque ainda há pouco eu estava a falar em casa ao jantar e estávamos a dizer, não, nós temos que ir a um determinado sítio com os miúdos, um refúgio secreto, que não é por acaso em Vila Moura, mas porque Portugal é um país fantástico. E é, Vila Moura também é um dos, não se pode dizer, mas é um dos. Nós temos um país fantástico. Tu achas que é desta vez que, como não podemos viajar como o ano passado, por exemplo, que é desta vez que vamos descobrir o nosso país e vamos nós próprios ajudar a que vocês não é do turismo, vocês empresários, gerentes, gestores, empregados, patrões, trabalhadores, consigamos no verão dar a volta, nós próprios começar a dar a volta ao que já temos dado, porque já temos dado tanta volta a tanta coisa. Deixa-me dizer o seguinte, eu diria isso de forma diferente, ou seja, o Algarve, e falando especificamente do Algarve, a grande força económica e turística do Algarve deve-se principalmente aos portugueses. Uhum. Às vezes temos a ideia de que é os estrangeiros. Não. Eu próprio tinha a ideia que seriam os ingleses, os holandeses. Não. Deixa-me dizer isso com assim. O cliente, digamos, com mais história, mais fiel, que mais, no fundo, nos privilegiou e privilegia, é o nacional. Nesta nossa minha caminhada de 37 anos, quer de investimentos, quer de alojamentos, neste caso lugares turísticos, digamos, houve uma altura que era muito mais portugueses do que estrangeiros e depois veio equilibrando, diria metade portugueses, metade estrangeiros, não é? Mas no conto geral do investimento, falando de investimento, depois já vamos ao turismo, é mais português
do que internacional. Por isso, na parte do turismo, na parte do aluguer, quem é que, digamos, no verão mais vem? Ou seja, os portugueses concentram as suas férias muito no verão. Porque o nosso país está todo muito, enfim, organizado em torno das férias em agosto, as fábricas fecham em agosto, as escolas fecham nesse período também. Pronto, tudo isso faz com que o pessoal venha tudo para o Algarve. Por isso, quando se pergunta, este ano vão descobrir, eu diria, este ano vão continuar a vir e virão mais alguns que eventualmente iriam no passado para fora. Também é um facto, não é? Dir-me-ás, mas e vão todos? Acredito que algumas pessoas não virão. Acredito que alguns, enfim, que alguns clientes, alguns, enfim, ditos visitantes do Algarve, ou porque já gozaram feiras antecipadas, ou porque estão com alguma instabilidade e com receio dos meses seguintes e vão fazer uma poupança para não vir. Mas estou convencido que vamos, tendo o Algarve sido uma das regiões com menos, digamos, que foi menos, onde tem menos infectados, não é? Menos contágio. Vindo este tempo que nós temos todos ali debaixo, enfim, das nossas casas, cheios de vontade de apanhar sol e praia, tudo isso, respeitando estas regras que estão definidas. Eu estou convencido que vamos ter um verão, perdão, um verão com muitos portugueses e com muitos daqueles que vinham, continuam a vir, e outros que eventualmente iam para fora, virão para cá. Por isso, estou convencido que o verão, não sendo um verão normal, que tinha os portugueses e também muitos estrangeiros, vai ser um verão, digamos, muito forte com portugueses, a exemplo do que sempre foi, mas este ano menor, derivado das consequências que nós temos. Por isso, isto em relação ao Algarve. Também não me custa dizer, porque é justo, e estou inteiramente convencido que é assim, o nosso país, o turismo começou na Madeira, depois Algarve, e hoje temos turismo em todo o país. Eu ia-te agora perguntar isso, para voltarmos depois ao Algarve, porque é o core da conversa, mas ia-te perguntar o Douro, a Beira Baixa, a Beira Alta, por aí fora, o Alentejo. Portugal diz que está na moda para os estrangeiros, porque para nós, Portugal, é isto, e o turismo, de facto, é transversal ao país. E era a pergunta que eu te ia fazer, não só em relação ao Algarve, mas em relação ao resto do turismo, do negócio, da indústria do turismo. Claro. E depois hoje, certo. Hoje, o turismo em si, e nós vimos aí, os números não enganam, para o Alentejo, a Beira Baixa, a Beira Alta, o Douro, como disseste, enfim, a Zona Centro, o Minho, temos uma série de as ilhas, eu costumo dizer isto, o nosso país, quem o conhece, eu sou algarvio, tenho muitos amigos e clientes ao longo de todas as regiões do país, mas digo isto com franqueza, acho que todo o nosso país é bonito. Todas as nossas regiões são complementares, ou seja, o Algarve tem as suas realidades e é, digamos, dispar, um território retangular aqui na parte de baixo, neste caso no sul de Portugal, mas depois tem aqui, enfim, motivações, quer a Barlavento, quer a Sotavento, bem diferentes. Depois temos a planície, que é espetacular. Ou seja, todo o nosso país, todo ele tem regiões complementares. E não é por acaso que tens pessoas de várias regiões, tem pessoas do Algarve a irem para as feiras do Alentejo, a irem ao Minho, a irem ao Douro. E ainda bem que assim é, não é? E por isso, eu acho que quanto mais nós vamos sentindo que a vida é uma passagem, nós queremos é conhecer, queremos é estar bem connosco próprios, queremos é, digamos, descarregar as baterias. Onde? Uns querem praia, outros querem campo, outros querem zonas mais, enfim, mais verdes, o caso, por exemplo, do Minho, não é? E por isso, o nosso país e o turismo hoje circula por Portugal de lés a lés. E quando nós dizemos que vamos descobrir, não, estamos a descobrir já há muito tempo. E cada vez mais, eu diria mesmo das juntas de freguesia, das câmaras, dos turismos de cada região, cada vez há um trabalho mais organizado. Há um trabalho, digamos, de promover, de cativar, de receber. E nós somos um povo acolhedor. Somos um povo, eu costumo dizer isto muitas vezes aqui mesmo entre amigos, nós somos mais, ou melhores anfitriões para os conhecidos do que às vezes para os amigos e para os dia a dia, não é? Nós olhamos para os outros e não damos a devida importância e tal, mas se for um estrangeiro, até estrangeiro em português falamos. Logo, exatamente, é isso mesmo, ou seja, e tu, alguém que te chega aqui assim, não está perdido, não sabe o caminho, faz uma pergunta. A pessoa, se não sabe falar, compõe, se a pessoa não sentir à vontade, vai indicar,
Pá, e muitas vezes para os nossos vizinhos do dia-a-dia nem sempre se liga a isso, não é? Por isso, nós somos um povo que temos características únicas, não é? E acho que isso também, mais uma vez, ou seja, temos a sorte de ter um país espetacular com um clima único, com uma luz espetacular. Não é? Somos um povo acolhedor, temos uma beleza, enfim, dia. Pá, eu, quanto mais conheço o mundo, mais gosto do nosso país. Temos uma gastronomia que é a mais criativa do mundo para mim, porque de norte a sul ela vai mudando e tem história com ela também, ainda por cima. História com ela, tudo isso. Epá, temos de facto, e agora se me disser assim, nós podemos nos vender melhor, sim. Nós podemos organizar melhor na promoção, sim. Eu acho que mas é um caminho que é continuado, é como o conhecimento constantemente. Por muito que nós façamos, há sempre um sentimento que se pode fazer melhor. Claro. E é essa abertura que nos faz crescer. Em relação ao turismo, eu estou com... é bom, porque isso é, por assim dizer, o que nos amola, o que nos empurra, o que nos faz dar passos em frente, não é? Isso também é bom. Claro. Por isso, eu acho que este ano vai ser um ano não tão bom quanto os outros. Acredito, e tal como no futebol, estou convencido que isso que os jogos vão ocorrer e não vai haver casos. Eu estou convencido de duas coisas. Primeiro, que vamos ter aqui, no caso do Algarve em particular, um período difícil, mais difícil. O problema é agora o difícil, o problema não é agora este mês e meio. O problema é daqui para a frente, e se o verão não for um verão, digamos, com algum pulmão, com alguma dimensão, é depois a parte do inverno. Nós sabemos que o Algarve tem, de facto, aqui, embora cada vez menos, e menos porque cada vez mais o Algarve é escolhido por muitas pessoas a mudar as suas residências de outras regiões do país e de outros países para o Algarve, e tem vindo a crescer o número de residentes, por isso aquele impacto da época dita baixa, inverno, é menor, mas ainda é acentuado, não é? Por isso, vamos nos sentir, este período aqui até, diria, abril, para o ano que vem, ter aqui alguma dificuldade. Mas acredito que se, tal como, enfim, o clima, a luz, a natureza, a gastronomia, enfim, tudo isso, as motivações que, no fundo, levam para as pessoas para cá virem, a praia, os golfos, tudo isso, a segurança, que é um fator que nós também temos tido, enfim, a sorte e que tem corrido muito bem. Hoje há a adicionar uma nova realidade a todas essas motivações, que é a segurança sanitária. E imagina o que é estarmos em alguns países que têm os problemas que nós infelizmente temos, não desejo mal a ninguém do mundo, não fico satisfeito que outros países e outras regiões tenham problemas e que nós possamos ganhar com isso, mas a verdade é que aconteceu. E acredito, e temos clientes, nós temos muitos clientes de vários países. No colégio, que há pouco falei, nós temos lá alunos de 22 países diferentes, não é? No colégio... E uma das razões... Internacional. E um dos motivos, ou uma das condições que as pessoas, quando mudam para cá a residência, exigem, é ter a garantia de que têm educação internacional para os seus filhos, não é? Por isso... Muitas pessoas, e hoje são cá nossos clientes, e então dizem, pá, ainda bem que vim para cá, tenho o meu familiar assim, está com este problema, está com aquele problema, e eles próprios são os primeiros a motivar outros para vir. E falando de Portugal, eu tenho bem presente o tal marcante ano de 83, quando comecei. E ao longo desses contactos, as pessoas que fui fazendo amizade e conhecimento, diziam, pá, Reinaldo, eu um dia, quando me reformar, quero ir para o Algarve. Viver. Quero acabar a minha vida no Algarve. Eu espero, e nós temos todos o gosto de cá receber a ti e mais uns amigos. A verdade é que esses vieram, ou grande parte desses vieram, mas muitos deles vieram antes de se reformar. Ou seja, até porque hoje, uma grande parte do trabalho a pessoa faz, a tecnologia permite que eu esteja a trabalhar em qualquer parte do mundo e estou a trabalhar, não é? Por isso, se eu tiver a sorte, ou se tiver, digamos, a possibilidade de estar numa zona que tem bom clima, luz, qualidade de vida, segurança. Eu não prefiro isso ao estar num país norte da Europa que é frio, que é chuva, que raramente vejo o sol. Dá para passar lá um fim de semana e está bom, não é? E está bom. Por isso, eu acho que isto, se nós, esta tristeza que no fundo assolou o mundo, não é? Se nós continuarmos como até aqui tem acontecido, acredito que isto vai ser um fator
de que vai levar muitos clientes a virem para o nosso país, eu diria Portugal e, neste caso, em particular, o Algarve e o Alentejo. Também acredito que esta nova realidade vai fazer com que as pessoas reconheçam que o nosso país tem um conjunto de condições que dificilmente se consegue encontrar. E isso vai nos ajudar a que muitos venham escolher o nosso país. Se me perguntar assim, não achas que o imobiliário vai baixar? Eu posso acreditar que neste período difícil agora não há negócios, há muitos contactos, há muita procura, há alguns negócios, não é? Nada do que era antes disto acontecer, mas também, tendo em conta que não temos neste momento muitos ativos, muitos imóveis em construção, ou seja, não há excesso de estoque. Eu acredito que poderá haver ajustes pontuais, mas o preço não irá baixar, dir-me-ás. Mas há zonas que têm muita construção, vão ter dificuldade em escoar para já e têm necessidade de arrecadar capital. Aí pode acontecer. Mas estou convencido que este momento vai fazer com que as pessoas queiram cada vez mais fugir dos grandes centros urbanos, dos grandes aglomerados e para zonas mais tranquilas, enfim, com espaços mais verdes e a segurança, bem-estar, tudo isso. Posso estar enganado, mas estou convencido que isso vai acontecer. Portanto, acreditas que, apesar de ir ser um verão mau, comparado com o verão do ano passado, por exemplo, que pode ser até, com o consumo interno, um verão que até amenize todo este impacto e todo este estrondo. Mas há uma coisa que eu não sei, e como somos amigos eu peço desculpa desde já se não souberes a resposta, mas não resisto, porque às vezes podes saber, que é uma coisa que me faz confusão. Nós vamos para a praia com senhas? Vamos ter fuzileiros lá em cima a ver quem é que vai... Como é que... Ou seja, o Algarve e não só, e o Norte, claro. e sobretudo o interior na época de agosto, das festas e da vinda dos imigrantes. Tem as praias fluviais, as festas. O Algarve tem as praias e a noite, entre muitas outras coisas, mas onde se aglomeram mais pessoas. Como é que, com as restrições sanitárias, vai ser os acessos à praia, os miúdos jantam, querem sair à noite, vão para a discoteca, os Ubers? Isso é que ainda me faz um pouco confusão. Ou seja, eu acredito que, de facto, possa haver uma onda de portugueses que se juntem à onda normal de portugueses que vão que fazem turismo cá dentro, digamos assim, para não estar só a discriminar o Algarve. Mas no caso específico do Algarve, depois há essa questão, que é a noite, os miúdos estarem até de manhã todos juntos, a praia, irmos todos para a praia, nos passadiços, toda a gente a passar de um lado para o outro. Vocês já têm estrategicamente alguma coisa mais ou menos pensada ou estão a aguardar diretrizes das autoridades sanitárias para definirem essa estratégia? Porque eu acho que isso é importante, não achas? Tá. Não, Zé, lógico que é importante e são novas realidades que nós temos que cumprir. Nós temos um conjunto já de medidas tomadas internamente e vamos ajustá-las de acordo com as indicações que vierem a ser emanadas da parte da DGS. Agora, há uma coisa que é um facto e não devemos mudar, eu quero inverter isto, ou seja, isto é uma realidade que nós não contávamos e que vai modificar aqui um conjunto de hábitos que nós tínhamos e que agora vamos ter que praticar. Quando tu me dizes, à noite, os aglomerados, é uma nova realidade. Isto, enfim, fazíamos isto com certeza, mas era impensável eu fazer numa semana o número de reuniões como fiz agora a conferência, não é? Por isso, e onde é que estou? Estive com as pessoas, como estamos aqui contigo, com todos aqueles que nos estão a acompanhar, não é? Mas estamos cada um na sua casa, ou no seu sítio. Por isso, esta nova realidade vai nos permitir que nós mudemos do nosso dia-a-dia, que nós possamos estar num sítio em que estamos de férias e que possamos ter um clima diferente, ir à praia, tudo isso, mas não acredito que vamos ter que respeitar aquele conjunto de aglomerados nas discotecas, tudo isso, não irá acontecer. Por isso, eu acho que hoje nós estamos todos muito mais preparados e conscientes que vai ser diferente. Mesmo sem medidas ou impostas pela DGS, eu acredito e estou convencido que nós, por si só, vamos ter o cuidado de ter o afastamento, não é? Porque há um receio que possa acontecer. Por isso, eu vou... Na praia? Como é que na praia... ou seja,
as praias mais sobrelotadas, agora vou brincar um bocado, do Algarve, vão totalmente ter espaço. Não, como é que se vai processar na praia? Eu não sei por nós. Vai haver limitação de acesso, número de pessoas, como é que achas que... Qual é que seria eventualmente a solução que tu poderias propor? Eu acredito que, primeiro, a consciencialização das pessoas é importante. Segundo, e só por aí, até mesmo para as próprias pessoas se precaverem elas, já vai haver o respeito, não é? E depois muita supervisão, muito acompanhamento. Por isso, eu penso que mais do que estar ali a fitinha a indicar daqui tão tantos, mais do que isso, que irá acontecer com certeza medidas de segurança nesse sentido, mas estou convencidíssimo que este alerta, estas medidas de prevenção e pedagógicas que vão acontecendo, e as pessoas, repito, por se protegerem, se autoprotegerem, por tentarem, digamos, no fundo, não terem contato com o outro, só por si vão criar esse tipo de respeito pelas regras, não é? Eu penso que vai ser mais fácil do que parece. Eu hoje não acredito, aliás, quando faço aqui algum jogo aqui assim em Vila Moura de quando em quando, ao correr, há a tendência normal das pessoas se desviarem, não é? Esta preocupação... Lá nos dias, atualmente, nestes dias de agora, não é? De agora, mas, José, eu acredito, porque vai haver, enfim, a comunicação vai ser constante, alertando para que não haja um segundo surto, tudo isso. E, enfim, embora nós possamos dizer que, de uma forma geral, nem sempre cumprimos a regra como devíamos cumprir, mas no global cumprimos, no global somos cuidadosos. E as pessoas têm receio, uns porque já ouviram falar, ou porque se vê na televisão social exemplos do mundo que tem acontecido e que também os faz recuar. Por isso, sinceramente, enfim, haverá concedo alguns excessos, mas estou convencido que as pessoas vão ter umas férias diferentes, se calhar mais em família, mais junto dos amigos. Posso dizer que no nosso caso em particular tem havido muito mais pedidos de moradias, ou seja, as pessoas estão a procurar moradias, grandes apartamentos, ou seja, para ficarem mais retidos em família, moradias com piscina. Isto porquê? Porque querem fugir dos centros, dos aglomerados, dos grandes hotéis. É um facto isso. Também estou convencido que os hotéis vão ter uma capacidade limitada, ou seja, se eles têm a ver, por exemplo, 200 quartos, não acredito que os ocupem os 200, ou vão ocupar 100. Por isso, tudo isso, por ter um afastamento, depois nas zonas das refeições, tudo isso vai fazer com que haja um cuidado a juntar à consciencialização de cada um de nós. Não acredito que vai haver problemas. Olha, para que estamos quase no final, já vamos com 1h05 de conversa, não parece, mas já vamos. Mas para que não nos acusem de estarmos a falar do Algarve, do turismo do Algarve, embora tu sejas do Algarve, a tua área, o teu core é no Algarve, eu queria ouvir, mas como disse no início da nossa conversa, tu vieste do zero, cresceste a pulso e, portanto, sabes o que é o caminho. E o que eu queria ouvir a tua opinião sobre, porque tu tens quantas pessoas mais ou menos na tua holding a trabalhar? Mais ou menos, não quero o número certo. Mais ou menos. Hoje temos perto de 500. 500 pessoas. Teríamos 600 e tal se não tivesse havido este problema agora. No verão atingimos normalmente 700 pessoas, 700 e poucas pessoas. Pronto, então eu queria ouvir a tua opinião de alguém que subiu o pulso, veio do zero, criou uma estrutura com 700 pessoas em áreas tão diferentes e uma estrutura completamente sustentada, porque ela abanou, mas não ruiu e já está a projetar o futuro. Eu queria ouvir a tua opinião para aquelas pessoas que, olha, para o meu compadre, por exemplo, que fechou o seu bar, que é o seu ganha-pão, ainda antes do estado de emergência, porque é um homem responsável, e que está em casa e ainda não recebeu um cêntimo. Um cêntimo. Ele vive por baixo de mim, no primeiro andar, não sei se nos está a ver e ouvir, eu não vou obviamente revelar o nome, mas não viu um cêntimo. E, portanto, eu queria ouvir o empresário que chegou lá, e que é um homem de sucesso à custa do trabalho, sabe o que é que estes estão a passar. Eu gostava de que pudesses eventualmente passar uma mensagem para estes produtores de economia, microprodutores de economia. Não sei se a expressão existe. Deixa-me dizer duas coisas muito rápidas. Primeiro, dizer que o sucesso só se consegue... Diz com calma, temos tempo. Não precisa dizer... Ok, tudo bem. Dizer que o sucesso só se consegue medir na parte final. Quando nós concluímos a caminhada, como é que foi do histórico? Por isso eu acho que o sucesso tem que ser constante. Até aqui tem corrido bem, esperemos que o futuro também corra bem. Segundo, eu acho que este é um momento muito desafiante. Aliás, não é só este. É um momento
os empresários muitas vezes são menos bem vistos, e acredito, enfim, que haja empresários com algumas dificuldades, que tenham tido alguns comportamentos menos corretos, mas como é tudo na vida, em todas as classes, em todos os setores, em todas as atividades, há pessoas mais corretas e há menos corretas. Mas a verdade, o ser empresário é assumir risco. E se nós, nestes momentos difíceis, pensamos na nossa família, na casa, nos filhos, o empresário, no final de cada mês, tem um conjunto de responsabilidades normais, administrativas, financeiras, tudo isso, e tem a responsabilidade de honrar os seus compromissos com todas aquelas famílias. Por isso. E é um ser humano. É um ser humano. Por isso, quando às vezes dizem menos bem dos empresários, eu fico um bocadinho preocupado, porque é assim, eu não acredito que haja um empresário que não queira ter ao seu lado os melhores colaboradores e que não tenha a consciência de que só tem os melhores colaboradores se os estimar, se os remunerar bem, por isso. E a maior dor para o empresário é que no momento em que tem que honrar e tem que estar ao lado das pessoas, possa não conseguir honrar. Por isso, a palavra que eu posso deixar é isto. São momentos difíceis, são momentos que nos devem pensar em como ultrapassá-los, e a forma de ultrapassar, mesmo com as dificuldades que uns têm mais que outros, tu falaste aí na parte de, enfim, micro, pequenas, neste caso médias empresas. O nosso setor empresarial, o nosso tecido empresarial é feito por isso. É largamente micro, médias e médias empresas. Por isso, e são esses que fazem a grande diferença do nosso país. São esses que geram a economia de valor e, enfim, que fazem crescer a nossa economia. Por isso, acredito que haja dificuldades, mas escolhemos para as dificuldades como desafios. Acredito que há alguns que tenham ocorrido ao layoff total ou parcial, que contavam que hoje já tivesse o dinheiro na conta, que ainda não o tenham. Perdão. Mas acredito que ele vai chegar. Não chegou agora, chega daqui a 15 dias. Também acredito que as pessoas hoje serão muito mais consciência, terão muito mais um sentimento enfim, de reconhecimento, de aceitação de algum atraso pontual que não se possa cumprir, porque reconheça que o momento é difícil para todos. Sim, claro. Por isso, não desesperar, não pensar que isto é um mal que vai continuar. Enfim, eu diria que este é o pior momento e que vão a seguir vir momentos que vão ser gratificantes para todos nós. O nosso país, como há pouco disse, tem condições para triunfarmos. Nós somos um povo lutador, determinado, persistente. Agora também é preciso, naqueles momentos mais sensíveis, que também a nossa parte emocional não quebre. Não quebre, porque às vezes basta um pequeno detalhe para que nós, quando se parte um braço, um osso, aquilo cera. Quando há ali um pequeno pormenor, digamos que nós sentimos o peso da responsabilidade e que não vemos a luz ao fundo do túnel, ganhamos uma pressão que depois a seguir pode nos levar para caminhos menos agradáveis. Por isso, uma palavra de alento. Eu, sinceramente, também temos os nossos problemas, os nossos desafios, as nossas dificuldades, mas é esse espírito que me faz cada dia acordar com uma vontade de fazer melhor que o dia anterior. E consciente de que, como aqui já disse, o nosso país, enfim, o mundo, vai atravessar dificuldades. Mas essas dificuldades vão ser superadas. Por isso, acredito que a nossa economia está visto, está mais que dito e ouvido e escutado, passa a expressão, que tem a quebra do PIB, a quebra das receitas, tudo isso é o que nós temos presente, mas acredito que vamos regressar, no caso concreto do sul do país, para onde era Algarve, o sul do país vai regressar com mais força no próximo ano, a partir da Páscoa do ano que vem, e é um crescimento gradual e que acredito que nós daqui a 3 ou 4 anos estamos a conversar, se Deus quiser, se cá tivermos todos, e a dizer assim, afinal, aquele momento foi difícil, mas afinal valeu a pena nós sofrermos, valeu a pena nós nos reinventarmos, valeu a pena aquilo que nós não fazíamos antes e que não aceitávamos antes, passámos a fazer aquele momento, porque isso ajudou-nos a passar essas tormentas, esse momento difícil, e hoje estamos cá de saúde, e de saúde, digamos, física e financeira e também económica. E é nada melhor que nós termos saúde nas duas vertentes. Tudo é mais fácil, tudo se torna muito mais, enfim, tudo evolui de uma forma muito mais gratificante e nós sentimos que sofrer faz parte da vida. As dificuldades fazem parte da vida. E o prazer é olharmos para as dificuldades e superá-las. E quando as superamos dá um prazer enorme. Por isso,
a mensagem para os nossos amigos, para todos aqueles que, no fundo, nos estão próximos, ou qualquer cidadão que atravesse momentos, quer seja empresário, quer seja um cidadão normal, porque, enfim, também há muitas pessoas que estão sem emprego, há muitas pessoas que eventualmente possam estar num fundo de desemprego, e para esses também, acho que também as empresas têm a sua parte social, e naquilo não podendo chegar a todos, naquilo que nós cada um possamos chegar a um ou outro, acho que ajudar ao próximo é ajudar-nos a nós próprios. Uma última questão. Corres os 10 km em quanto tempo? Não digo. Pronto, então não, fica... 10 km. Não, digo, calma. Não, 10 km. 10 km, não vou desafiar contigo, porque fazem 30 e poucos minutos, penso eu. Eu faço no dobro, faço cerca de uma horinha, faço 10 km. Tu és louco, eu faço 10 km numa hora e 5, uma hora e 10, uma hora. É raro fazer abaixo da hora. Mas eu perguntei porquê. Porque tu, para além do futebol, para além de tudo mais, tu estás ligado a outro tipo de esportes, organizações, sobretudo em Vila Moura, e também corres. E, portanto, eu queria dizer o seguinte, já não sei quando é que foi a última vez que estivemos juntos, tirando hoje, porque para mim hoje estivemos juntos. Parece que tivemos aquelas nossas noites de verão a jantar até esta hora. Não, até mais tarde, até esta hora não. Já os miúdos iam à vida deles e nós continuávamos. Exatamente. E eu perguntei-te em quanto tempo fazes os 10 km, porque é assim, fica publicamente dito que quando nós pudermos estar juntos, até porque um parênteses, eu neste momento tenho uma fascite plantar e vou ter uma consulta com o ortopedista segunda-feira, portanto estou em tratamento, não estou a treinar, portanto é uma desculpa, mas quando nós pudermos voltar a estar juntos, eu gostava de celebrar esse momento com algo que nós nunca fizemos, que foi correr os dois em Vila Moura. Sem hora, sem tempo, sem nada. José, mas com uma condição, hein? Vais ao meu passo, que é para aguentar. Não, com uma condição. Tu vais ao meu passo, é diferente. O meu irmão é como? Desculpa, eu gostava de selar esse reencontro físico com uma corrida que é algo que nós nunca fizemos. Nós já viajámos para aqui e para lá, já nos vimos no futebol, jantámos muitas vezes, mas de facto, e acho que é um momento simbólico a corrida. E como tu corres também, acho que podíamos combinar já isso e quando nos pudéssemos reencontrar antes do jantar, íamos correr os dois para a praia, para aquele pôr do sol maravilhoso que tu às vezes mostras. Está combinado. Vamos correr os dois. Convidamos o meu irmão que corre bem, esse corre mesmo muito bem, tem menos de 5 anos do que eu, mas ele marca o passo, ele vai ao nosso passo, ele vai nos acompanhar. E depois também, se quiseres, que eu faço muitas vezes, olha, amanhã vou andar de manhã com os amigos, também bicicleta BTT, e faço por norma 3, 4 horas. Olha, vou, por exemplo, ali assim ao Cerro de São Miguel, que é ali por cima do Olhão, fica entre Faro e Olhão, lá acima, espetacular, uma vista única do Algarve. Olha, também dizer-te isso, ou seja, que de facto o desporto para nós é uma maravilha. Acho que esse momento, quer a correr, quer a caminhar, quer a bicicleta, enfim, e com amigos, a conviver e a conversarmos, ajuda-nos bastante. Por isso, selamos esse momento com certeza com uma caminhada, com uma bicicleta e depois a seguir com, enfim, um bom convívio, um bom jantar ou um bom almoço para pôr na coisa em dia. Ia-te chamar Renato, não sei porquê. Reinaldo, olha, dizer-te apenas que o meu obrigado é muito grande, porque tu, como eu disse no início da conversa, és uma pessoa discreta, és uma pessoa que trabalha muito, 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 mas não gosta de aparecer, não gosta do palco. E durante 1h16 fomos o Zé Gabriel e o Reinaldo. Costumamos ser e era isso que eu pretendia. Gostava só de perceber o que é que se gostaste. Obviamente que é uma situação constrangedora. Ninguém vai dizer aqui em direto, não gostei muito e tal, mas o que é que achaste, ou o que é que achas desta minha ideia de copiar muita gente, que toda a gente faz isto hoje em dia, mas pronto, copiar ao meu estilo e ter estas conversas semanais. Achas que é para quem nos vê interessante? Não, Zé, acho que sim. Aliás, só foi menos interessante hoje, porque o convidado de hoje é o que não merecia. Para mim não foi e eu é que falo com o convidado, não é? Para mim foi. Muito obrigado. Foi fantástico. Mas olha, só falta sério, acho que não vi, Zé, desculpa, não percebi. Só falta as amêijoas e a sangria, mais nada, de resto foi perfeito. Isso está sempre cá. Isso ouve. Na próxima, faz isso. A malta, à volta da sangria,
É a hora de umas ameijas, de um peixinho, a conversar e pronto, e também dá para ter 6 ecrãs, podemos combinar uma tertulia dessas um dia destes. Exatamente, mas ia dizer, enfim, não é simpatia, sinceramente. Não é simpatia, porque também sou pessoa para te dizer abertamente, se não fosse o caso, que não gostasse. Acho que dar-te os parabéns, porque tu partilhares aqui, enfim, com outros amigos, com outras pessoas que no fundo querem, ou com amigos dos teus amigos, ou com amigos, enfim, que no fundo não nos conhecem ou não nos conhecem e querem ouvir aquilo que no fundo, mesmo o teu caso em particular, que muitos, tu és uma figura pública, apareces muitas nos ecrãs e estás disponível para, no fundo, estares aqui a falar e a partilhar enfim, com o público que no fundo quer acompanhar estes momentos e trazeres amigos que partilham este tipo de conversa, este tipo de franqueza, porque no fundo, como vejo aqui nesta conversa, não há preparação, não há estratégia, não há preocupação em dizer aquilo que é simpático dizer. Pá, é uma conversa aberta, assim, sincera. Eu acho, sinceramente, acho também que o mundo, posso estar enganado, mas o mundo vai cada vez mais ser assim. As pessoas cansam-se cada vez mais daquilo que não é puro, daquilo que não é sincero. E aquilo que não é puro e que não é sincero pode durar, mas dura cada vez menos. Por isso, este tipo de princípio que, no fundo, tens aqui, esta iniciativa que tens aqui, é isso, é uma coisa genuína, uma conversa aberta, quem é o meu amigo, e acho que, de facto, por isso, parabéns. E para mim foi um privilégio poder partilhar aqui este bocadinho contigo. E, enfim, espero que nós possamos continuar a fazer este tipo de conversas e irei, sempre possível, assistir. E vou passar aos meus amigos a informação para quinta às 22, acompanho o Zé Gabriel. Reinaldo, muito obrigado, meu querido. Um grande abraço e a ver se nos encontramos para dar esse abraço real. Beijinho em casa à família. Muito obrigado por teres dado esta hora e 20 quase de conversa comigo. Um grande abraço, meu querido. Obrigado. Zé, muito obrigado. Saúde para todos. Bem-vindo em casa também à Carla e todo o pessoal. Um abraço. Saúde. O Reinaldo Teixeira foi o convidado que esteve à conversa mais tempo, mas foi interessante, eu acho. Agora, não vou dizer quem é que é o convidado ou a convidada para a semana, porque a semana passada eu anunciei alguém que, infelizmente, por motivos inadiáveis, não pôde estar presente hoje. O Reinaldo seria o meu próximo convidado, porque eu tenho convidados para 2 meses em carteira, e então o Reinaldo foi hoje, e portanto eu não vou correr. Eu até vos confesso, eu já devia saber isto, porque trabalho na televisão há 25 anos, e portanto nunca se deve anunciar um convidado com tanta antecedência. Eu é que é este meu feitio e pronto. E às vezes acontecem estas coisas, mas posso garantir que vamos voltar 2 ou 8 dias às 10 da noite. Por isso, dizer que foi um prazer enorme partilhar este bocado da noite consigo. Vamos ver-nos então na quinta-feira. Um forte abraço, cuidem-se e principalmente fiquem em casa. Mas cuidem-se e cuidem dos seus. Um grande abraço e até quinta.